Gabinete do vereador José de Oliveira Kester. Indicação número 025/2016. Também indicação 026/2016 do vereador Josué de Oliveira Kester. Esses são os expedientes recebidos, senhor presidente. Providência, não? É. Providência da mesa, ofício 023/2016 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei 1847/2016, iniciativa discutível aprovada em sessões realizadas no dia 4 e 11 de abril de 2016. Ofício número 024/2016 para a senhora Fanny Solange Busato Batista, encaminhando cópia de moção de aplausos aprovada na sessão realizada no dia 11 de abril de 2016. Oradores? Isso. Não sei se tem. Como orador inscrito, o vereador Paulo Horácio, o vereador Clodoaldo. Clodoaldo. 15, cada um. Liberal. Ernesto. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, distinta plateia, população que nos acompanha pela internet. Vou abordar rapidamente, presidente, não vou utilizar todo o tempo, e nem vou também entrar aqui na discussão alongada que ontem vivemos, o Brasil inteiro acompanhando em rádio e televisão, a questão da admissibilidade do pedido de impedimento da presidente. Mas eu vou me ater numa situação, há algum tempo, já no ano passado, eu fiz na verdade não é denúncia, um relembrar da maior tragédia ambiental que aconteceu em Araucária, no mês de julho de 2000, que foi o acidente do vazamento de óleo. Muitos aqui, ainda jovens, talvez não se recordem, mas a Petrobras, no momento que, no local da Petrobras, que tem a bomba de entrada do oleoduto que vem do Porto de São Francisco, teve um vazamento gigantesco de óleo bruto, e esse óleo foi derramado e ficou numa extensão de 42 quilômetros. E a maior extensão do acidente foi aqui em Araucária. Ele passou desde quando o rio Barigui encontra com o rio Iguaçu, e esse óleo ficou por dias. E a Defesa Civil, na época, do município foi atuada, e a responsabilidade civil da Petrobras foi apurada, e uma omissão muito grande, porque a equipe de resgate e de socorro da Petrobras, na época, contava apenas com 5 empregados. E essa mancha de óleo, toneladas e toneladas de óleo, demoraram muito para fazer o rescaldo e a recuperação, e por muitos dias. Então, foi considerado do crime dos acidentes ecológicos da Petrobras o maior de sua história. E esse acidente, que agora comemora 16 anos, nesse mês de julho, foi motivo de muitas ações. E tem uma ação civil pública em que a Petrobras foi condenada. A condenação da Petrobras tem mais de 40 páginas. E dentro da condenação da Petrobras, na época, antes da condenação, a Petrobras assumiu algumas medidas mitigatórias para evitar o problema, para que esse problema não se propagasse no meio da comunidade. E nessa ação, a Petrobras foi condenada a uma condenação bilionária, são mais de 2 bilhões a condenação, e a Petrobras recorre ainda, está em Porto Alegre, que é a segunda instância, mas eu não tenho dúvidas que um dia a Petrobras vai acabar tendo que arcar com essa compensação. A briga agora, eu conversei com o doutor professor Vitório Sorochuk, que era o advogado da AMAR, que foi a titular da ação, até o recurso da Petrobras em Porto Alegre, para fazer um acordo com a Petrobras, que parte desse recurso, pelo menos 50% ou 60%, pudesse ficar na cidade. Esse recurso não pode ir para o cofre público, mas pode, por exemplo, ajudar a formar
uma fundação privada, monitorada pelo Ministério Público, por ONGs na área ambiental, e investir aí de 600 a 800 milhões de reais em Araucária e no redor de Araucária. Mas veja bem, uma das medidas na época, medidas compensatórias da Petrobras, e vou dizer, eu não me canso de dizer, uma das poucas medidas que a Petrobras tomou no município foi a instalação da Casa de Guajuvira. Uma casa que a Petrobras mantém aberta, que é a única biblioteca da comunidade de Guajuvira. Funciona lá um telecentro, com acesso a computadores. Na época, inclusive, foi questionado que a Petrobras pegou computadores usados para colocar lá na sala, mas, de certa forma, acabou sendo, por esses anos todos, um dos únicos espaços onde as crianças e a comunidade pudessem acessar. Inclusive, a empregada da Petrobras que toca o projeto da casa, a Josi, é da comunidade, não, se não me engano, né, André? Josi é o nome dela, que funciona lá. Sem mais nem menos, a Petrobras resolve fechar a casa, sem nenhum aviso prévio à comunidade, sem avisar a paróquia, sem avisar a prefeitura, sem avisar a escola, a direção da escola estadual, a escola municipal, sem avisar a comunidade beneficiária de um problema continuado da Petrobras. A manutenção da Casa de Guajuvira não foi uma vantagem que a Petrobras fez, não foi um favor, foi o cumprimento de uma medida administrativa para minorar os danos causados àquela comunidade de Guajuvira. Guajuvira, que para nós que vivemos em Araucária há mais tempo, sofrida pela divisão da linha férrea, quando da implantação do pool de distribuição, aquela estrada de ferro começou a transportar combustível, e nos anos 80, Araucária sofreu em Guajuvira um dos maiores desastres ambientais, com um grande incêndio do descarrilamento de vagões de combustível, destruindo a olaria do Volsky, açougue e grande parte da comunidade, marcando a fogo a comunidade de Guajuvira. Passados os anos 80, sim, nós perdemos pessoas de Araucária, cidadãos que morreram naquele incêndio. Dobzhensky, exatamente, família Dobzhensky. Então, passados os anos, a Petrobras comete, por omissão da Petrobras, o acidente do derramamento de petróleo no ano 2000. E como transparente fosse, como se a comunidade não fiscalizasse, agora resolveram fechar a única benfeitoria que a Petrobras tivesse feito em Araucária, com o projeto da manutenção, o que é uma casa com meia dúzia de computadores e uma biblioteca, por menor que seja, para a comunidade é tudo. Para a Petrobras, eu diria que não é nada. Vide o que lemos nos jornais todos os dias, envolvendo os dinheiros da Petrobras. Então, eu peço aqui aos meus colegas vereadores que façamos uma moção, faço esse requerimento verbal. Não diria uma moção de repúdio, mas um requerimento assinado por todos os vereadores. Me proponho a digitá-lo, a escrevê-lo amanhã, porque soube há pouco a confirmação. Na sexta-feira já tinha boatos que iam fechar a casa, e hoje o André, que comanda a subprefeitura de Guajuvira, confirmou. Então, eu acredito que nós, do Legislativo, devemos tomar uma posição oficial em face dessa decisão administrativa baseada em cortes de recursos da Petrobras, que afeta, como eu disse, para a Petrobras isso não significa nada, mas para a comunidade de Guajuvira, vítima duas vezes do combustível da Petrobras, uma vez quase dizimada pelo fogo e a outra vez pelo petróleo no Rio Iguaçu. Então, eu peço a colaboração dos vereadores. Fica aqui em público já como se colocássemos na ordem do dia, se fosse possível, um requerimento verbal, e amanhã mesmo eu faço a redação desse requerimento com um pedido de informações à Petrobras quanto ao noticiado. Vamos tratar isso ainda como uma notícia, não como um fato, como a notícia de que a Casa de Guajuvira do projeto social da Petrobras iria ou tem planos de ser fechada. Então, eu peço a contribuição
dos meus colegas vereadores. E também, está aqui o Gomes da Bicicletaria, me pediu um favor, vou verificar, Gomes, não consegui fazer nesse tempo, com relação à alimentação servida dentro da UPA, se há ou não a possibilidade, talvez até o doutor Josué possa me esclarecer depois da sessão, se há possibilidade ou não, porque há denúncias, não é a primeira que recebo, de que muitas vezes não há refeição para as pessoas que passam lá como hospital dia, ou seja, passam 24 horas, 20 ou 24 horas, e saber se há restrição ou não da família levar algum tipo de alimentação, ou se esse é o procedimento padrão, conforme a urgência e a emergência, na verdade, às vezes não se fornece determinado tipo de comida ou de refeição para quem é paciente. Mas eu me comprometo até amanhã passar a informação, pedir para pegar o seu telefone, Gomes, para a gente deixar público aí. Eram essas as considerações, presidente. Com a palavra, o vereador Clodoaldo. Senhor presidente. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, distinta plateia, aqueles que nos assistem pela internet, todos nós temos lembrança que em 2014 o Hospital Municipal de Araucária passou por uma séria crise que culminou, inclusive, com o fechamento do Hospital Municipal. Houve um rompimento do contrato com a empresa ProSaúde e contratado de forma emergencial a organização social Instituto Biosaúde. Houve, inclusive por parte da Câmara Municipal, a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. E eu, paralelamente, como não fazia parte da comissão, eu busquei levantar informações e no dia 20 de janeiro de 2015, eu fiz uma denúncia ao Ministério Público de Araucária e também à Controladoria Geral da União. No dia 25 de março, agora de 2016, eu recebi um comunicado do promotor de justiça de Araucária, do Patrimônio Público, doutor Alexei, sobre a conclusão do processo investigatório, onde se apuraram diversas irregularidades, desde o procedimento para realizar o contrato emergencial, vou ler alguns trechos aqui de algumas irregularidades constatadas, a impropriedades no processo de escolha da organização social. Então, já na escolha da organização social, já ocorreram impropriedades. Restrição na participação de outras organizações sociais. Não cumprimento das metas estabelecidas no plano de trabalho. Atrasos no pagamento de repasses da transferência em desacordo com o cronograma de desembolso.
despesas irregulares, servidor público como prestador de serviços, ausência de controle eficaz dos serviços prestados e pagos com recursos públicos, irregularidade na informação acerca da instauração da tomada de contas especial, despesas com pagamento de serviços bancários, ausência de prestação de contas junto ao Sistema Integrado de Transferência, o SIT. São inúmeras condutas irregulares que foram observadas, dando um prejuízo de aproximadamente 3 milhões de reais para o município. Foi apurado que funcionários, altos funcionários da prefeitura, tinham empresas jurídicas que prestavam serviço para a Biosaúde. Empresas jurídicas de pessoas do alto escalão da prefeitura que prestavam serviços para a empresa Biosaúde. Em algum trecho aqui, fala no intuito de cominar sanção e, ao mesmo tempo, coibir a rescisiva, a equipe de auditoria teria sugerido a aplicação de multa aos senhores Cláudio Benarzuc, Olisandro José Ferreira e Carlos Guilherme Giassi Nasser, na forma do artigo 87, inciso 4º, a linha G da Lei Complementar número 113 de 2005, ante o não atendimento das metas acordadas no contrato de gestão, conforme determina o artigo 7º da Lei 9.637 de 1998. São inúmeras irregularidades que estão sendo apuradas porque envolve recursos do governo federal. O Ministério Público Federal também está apurando. Eu vou deixar à disposição este documento do Ministério Público de Araucária no meu gabinete para quem tiver interesse em tomar conhecimento mais aprofundado de todas as maracutaias que foram feitas no Hospital Municipal de Araucária. E esta decisão do promotor de justiça, como eu falei, saiu agora no dia 25 de março, e estranhamente não foi noticiado pela imprensa local, que é tão prestativa de noticiar, manchetear em primeira página, quando interessa, mas este desvio de recurso público passou silente. Roubaram do hospital. O prefeito estava sabendo, os dois secretários de saúde estavam sabendo, tanto o atual quanto o anterior. Roubaram dinheiro público. E isso quem está falando
não sou eu, é o relatório do Ministério Público, juntamente com outras auditorias que foram realizadas, e nós ouvimos o discurso falso, mentiroso, para enganar a população de que existe crise. A crise está na falta de gestão, a crise está nos desvios como este, tem outros, de uma administração totalmente inoperante, e que nós, a Câmara Municipal, como foi feito ontem lá em Brasília, devíamos tomar providências, porque se lá teve irregularidades, e eu não estou dizendo que não teve, aqui teve mais. Isso aqui já cabe um pedido para afastar o prefeito do cargo por improbidade administrativa. Isso é improbidade administrativa. Não eu ter legalmente assinado projetos como a lei me permite, como secretário e como profissional liberal, como o doutor Josué, quando foi secretário de saúde, legalmente, ele era secretário e atendia no consultório dele. Isto aqui é improbidade. No meu caso, não teve. Isto aqui, que é um roubo, o jornal não publicou. Será que é devido ao faturamento que o jornal tem junto à prefeitura, as companhias, que o jornal tem 2 pesos e 2 medidas? Vou deixar à disposição, porque é um documento público de qualquer cidadão, então, inclusive vou mandar para o jornal, que numa dessa, neste caso, o jornal não teve acesso. Vou mandar uma cópia para o jornal para ver se o jornal coloca em manchete também. Outra questão que eu vou abordar rapidamente, nós aprovamos aqui um pedido de informações, todos os vereadores aprovaram, sobre aquilo que aconteceu na rua Luiz Bequi, onde foi contratada uma empreiteira para fazer uma obra, e a metade da obra, da rua Stella Lichinoski até Alexandre Vissoc, quem produziu o asfalto foi a usina da prefeitura. Quem transportou o asfalto até a rua Luiz Bequi foram caminhões da prefeitura. Quem aplicou o asfalto ali com a vibroacabadora foi vibroacabadora da prefeitura. O rolo compactador que estava ali era da prefeitura. O caminhão espargidor que estava ali era da prefeitura. E isso eu tenho documento, registro fotográfico e filmagem do serviço que foi feito. Pessoal da prefeitura trabalhando. Rolo compactador da prefeitura. Já se passaram 20, 30 dias e eu já tinha pedido esta informação diretamente na prefeitura, lá pelo dia 15 de fevereiro, aproximadamente, e até agora, nada. A lei obriga, a lei orgânica do município, senhor presidente, e eu gostaria que o senhor tomasse uma providência como chefe do Poder Legislativo, porque isso é um desrespeito com os vereadores.
Um prefeito que não cumpre a lei orgânica, que não cumpre a lei de acesso às informações, e a Câmara Municipal, que custa caro para o erário público. Nós não podemos ficar aqui só aprovando requerimentos e fazendo discursos. Eu peço, senhor presidente, que o senhor acione o jurídico da prefeitura para que a prefeitura, o prefeito, mande as informações sobre a rua Luiz Bequi. Porque se não tivesse nada errado, eles já teriam mandado. Então, nós aqui que... A função maior nossa é fiscalizar a aplicação do recurso público. Nós estamos deixando a desejar. Eu tenho feito a minha parte. Porque se for fiscalizar tudo que existe de ralo nessa prefeitura, tem que contratar a Fundação Getúlio Vargas. E para encerrar, professor Jair, tem um candidato aí, um pré-candidato, que não entende nada de administração pública e que reuniu alguns professores, alguns funcionários públicos e falou, Jair, aquilo que todos os funcionários queriam ouvir, que ele, na gestão dele, se for eleito, ele vai pagar todas as progressões, vai deixar tudo em dia, as perdas salariais que os servidores públicos têm direito. Mentira dele. Mentiu, está enganando os servidores públicos. Porque neste ponto nós temos que reconhecer, vereador Roberto, nós estamos no limite da folha, do limite prudencial. É lei federal. A presidente da República está lá enrolada por descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Como que o cidadão vai fazer um milagre de pagar as progressões que são justas, que o município deve, mas que está nesta encruzilhada entre o que é permitido por lei para gasto com o pessoal e aquilo que os servidores têm. Um minuto daí. E aquilo que os servidores têm direito. Aí diz que falou, vou mandar embora o ICC. Não sabe fazer conta. Não sabe fazer conta, ele sabe fazer muito bem outra coisa. Nisso ele é especialista, ele é campeão nas coisas que ele sabe fazer. Tem que tirar o chapéu, o cara é campeão, como diz o teu colega de profissão, o Roberto Chiniachica, o palestrista. Nisso ele é campeão naquilo que ele sabe fazer. Maracutaia, agiotagem, operação metástase e outras maracutaias que a cidade inteira sabe. Então, com aquilo que ele vai economizar, que qualquer prefeito que entrar, com todo respeito, que é amigo nosso, Roberto, até o Haroldo da Praça me falou esses dias, o próximo prefeito vai ter que cortar o ICC. Até o Haroldo da Praça sabe. Só que aquilo que vai ser reduzido com o gasto do ICC, tem que pagar progressões, tem que contratar professores, está em falta, servidores para a saúde, tem que viabilizar os CMEs e que precisam os servidores... É 6% hoje. É 6% da folha o CC. Então, mentiu, está iludindo os funcionários públicos. Então, vamos ficar alerta, porque senão nós vamos... A população... Não, senão ele não para.
apesar de que ele já é acostumado a ser preso, né? Então não vai fazer muita diferença ser preso mais uma, ou mais duas, ou mais 3 vezes, já faz parte do currículo dele. Indago as comissões têm algo a apresentar. Ordem do dia. Segunda votação e discussão do projeto de lei 1850/2016, de iniciativa do prefeito municipal. Solicito ao vereador Alex Nogueira. Projeto de lei número 1850/2016, súmula autoriza a abertura de adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 451.221,77 e da outras providências. Acho que leram, porque não. Em discussão, não havendo discussão em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores aqui presentes. Todos, né? Solicito ao vereador Alex que faça leitura em segunda discussão. Projeto de lei do vereador Pedro Gilmar Nogueira sobre a obrigatoriedade de disponibilização de repelentes para todas as mulheres gestantes. Projeto de lei número 016/2016, súmula dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de repelentes eficazes contra o mosquito Aedes aegypti para todas as mulheres gestantes que residem no município de Araucária e da outras providências. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Solicito agora voto do veto, mas antes a leitura do parecer 26/2016. Parecer 026/2016, Comissão de Justiça e Redação, relator vereador Josué de Oliveira Kersten. Pela ordem, presidente. Desculpa, vai botar em votação o parecer, né? Em discussão, não havendo discussão e votação. Só que é o seguinte, se aprovar o parecer. É isso que eu queria Parecer fazer uma recomendação antes, se fosse apesar possível. que o parecer é só... Não, o parecer é só ele é sobressalente ali, né, na situação. O que eu ia sugerir, fazer um pedido aos vereadores, porque é o seguinte, quando da redação da legislação, confesso até que fiquei em dúvida, conversei com o procurador, ele entende, inclusive, no despacho da Prefeitura, da competência da Câmara em regulamentar artigo da lei orgânica por lei ordinária, está tudo certo. Mas, todavia, e faço aqui uma meia-culpa, e talvez eu tenha induzido o plenário a erro, por que eu peço para a gente derrubar o veto? Porque, derrubando o veto, esta lei vai para publicação e vai ser gerado um número da lei. Vai ser gerado um número. Lei 1100 e tanto, 2016. Eu me proponho, gostaria de explicar, porque é preciso fazer uma correção no artigo 1º, na primeira frase, que a gente, nesse momento procedimental, a gente só consegue fazer se a lei for aprovada. Ali onde está escrito, não depende de deliberação da Câmara Municipal, tem que estar escrito, entende-se deliberado pela Câmara Municipal. Então, é uma questão semântica que a gente eu só conseguiria fazer essa alteração se a lei for publicada. Porque se a gente vetar e a lei não for publicada, teria que ter um novo projeto de lei. De um novo projeto de lei com a mesma matéria? Não pode. E a ideia justamente para ajudar a desburocratizar os recursos do FIA para aplicação em projetos como do veterano Jatobá, que está burocrático até hoje, então para desburocratizar. Então, eu gostaria de fazer um pedido de nós derrubarmos o veto, com o compromisso, gostaria que ficasse em ata, de eu apresentar na sessão seguinte, assim que for publicada a lei, apresentar uma emenda no seu artigo 1º, fazendo essa alteração semântica de interpretação. Então, não assumo minha responsabilidade por induzir os colegas a esse erro, e a Procuradoria não tinha outra saída senão esta, a sugerir o veto total.
mas para não prejudicar a matéria, então eu peço, a gente derruba o veto, a Prefeitura publica a lei, e na mesma semana a gente faz essa emenda alterando a redação do artigo 1º. Então lê para a gente derrubar. Vai ler, a gente derruba o parecer. Como a reforma que a gente fez na lei orgânica, nós derrubamos, modificamos a lei e essas votações de veto agora, elas não são mais secretas. Só é secreto quando é título de cidadão honorário, concessão de... Então... Envolve pessoas, né? Nesse caso de matéria... Exatamente. aberto. Então, já começa com o vereador Paulo Horácio, o seu voto, cada vereador dá o seu voto, e nós marcamos aqui. Mas vamos, em discussão, o parecer pode ser aprovado sem problema. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrário, se manifestem. O parecer, no meu entendimento, nem teria que ser votado, mas... ele não exige a votação, na verdade. Né? Mas passa para o projeto, então. Então, o primeiro voto do vereador Ismael Padilha, vota pela manutenção do veto ou derrubada do veto. Eu só quero saber do Paulo se o Paulo falou assim que dá a sua palavra. Está confirmado, Paulo, que você vai dar a sua palavra? Confirmado, inclusive conversei com o procurador sobre Porque quero saber, porque eu não tinha apostado no senhor, que o senhor dando a palavra, o senhor cumpre. Porque aqui às vezes se aposta em alguma coisa que o pessoal dá a palavra e no outro dia muda. Então eu derrubo o veto do... Em nome do meu pai e da minha família. Em nome do meu pai, da minha família, dos meus filhos, eu derrubo o veto do prefeito. Que nós estamos votando. Eu posso fazer o voto já, velho? Pode fazer. Então é assim, o sim mantém o veto do prefeito e o não derruba. Então, não, Então- em razão para a gente poder viabilizar, por uma emenda simples, uma redação, uma questão meramente semântica. Vereador Cabrini. Senhor presidente, senhores vereadores, a pedido do vereador Paulo Horácio, votaremos para derrubar o veto. Vereador Vanderlei, cabeleireiro do DEM. Senhor presidente, nós já tinha feito até o relatório, né, dado parecer sobre este projeto, e o vereador Paulo, segundo a palavra dele ali, até a próxima votação, vem ali já fazendo a justificativa que precisa, então tem o meu voto também para derrubar aí o veto. Vereadora Adriana. Também para a derrubada do veto. Vereador Alex. Não. A pedido do meu companheiro Paulo Horácio, também não. Vereador Pedro Gilmar Nogueira. Senhor presidente, também a pedido do vereador técnico, colega nosso aqui, eu estou votando não ao veto total ao projeto de lei número 012/2016. Vereador Clodoaldo Nepomuceno do PROS. Seguindo. Não tem, o Paulo não é o relator, né? Porque lá no Supremo eles dizem siga o relator. Vai estourar. Então vou seguir o relator e vou votar pela derrubada do veto. Vereador Pedrinho da Gazeta do PMDB. Pelo pedido do meu amigo Paulo Horácio, eu voto não, senhor presidente. Em nome da minha... Doutor Josué de Oliveira Kerst, do PDT. Tenho não também. Eu também voto não, então deu unanimidade dos votos. Muito obrigado ao plenário e aos colegas aí. Me comprometo, assim que publicada a lei, a fazer Então, a derrubado o veto do prefeito por 11 votos a 0. Solicito ao vereador Alex faça a leitura do parecer 27/2016. É o ar-condicionado. Pede para desligar, mas já pede daqui.
Acho que é o ar. Eu acho que é aquele ar lá de fora. Já pode ler, vai. Tá roncando o ar aí? É o ar ou é o disjuntor? Vai, Alex, continua. Parecer em conjunto número 027/2016 Comissão de Justiça e Redação. E o parecer número 014/2016 Comissão de Finanças e Orçamento. O relator é o vereador Josué de Oliveira Kersten. Discussão, parecer. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrário que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Solicito ao vereador Alex faça a leitura do projeto de lei 24/2016. Todos os seus artigos, uma vez só. Projeto de lei número 24/2016, súmula autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento da Câmara Municipal no valor de R$ 3.618.362,11, com inclusão sincronizada no PPA, LDO e LOA, na LOA, como especifica no artigo 1º, artigo 2º, no artigo 3º, no artigo 4º e no artigo 5º. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, por unanimidade de todos os vereadores, né? Faço agora a leitura, vereador Alex, das indicações, 1, 2, indicação 18, 21, 23 e da indicação 24. Indicação número 18, a indicação número 21, indicação número 22, de autoria do vereador Vanderlei Francisco de Oliveira, a indicação número 23, a indicação número 24, da vereadora Adriana Costa de Moraes Castro. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade dos vereadores. Com a palavra o vereador Ismael. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, distinta plateia, eu fui a favor do Paulo nesse veto, que acredito que o Paulo, como deu a palavra, que vai mudar a redação, e não tenho dúvida que o Paulo assim vai fazer. Presidente, eu lembro, e o senhor também não é muito mais velho ou muito mais novo que eu, e o pessoal que tem essa mesma idade que eu, 50 anos, lembro que tinha um programa na televisão, no Canal 4, que era o Telequete. Então, na época, tinha Verdugo, La Múmia, Brasão, Teddy Boy Marino, Joia Psicodélico, Metralha. E eu estava hoje comparando a política que nós estamos vivendo hoje no município com aquele programa. Por que eu estava comparando? Hoje, o pessoal bate na administração, bate no prefeito, bate no prefeito. E eu estava até comentando hoje com um assessor lá na prefeitura, que o Lisandro está tão acostumado a apanhar, de um bate daqui, outro bate dali, que ele já está com o couro curtido. Mas, às vezes, a pessoa não fica preocupada, porque eu lembro que o Joia Psicodélico, batia no Brasão, batia até o 5º round. Daqui a pouco o Brasão não se sabe de onde, ele tirava a força, ia lá e mobilizava o Joia, né, e ganhava a luta, saía no braço da torcida. Então, essa comparação que eu faço hoje com a administração do prefeito Lisandro, que está acostumado
apanhar, sempre foi acostumado a apanhar, não só nessa administração, mas na administração passada também. Todo mundo batia, todo mundo questionava, cada um tem a sua opinião. Quando você também, outra comparação que faço, Roberto, e eu, como sabe, me criei na roça, quando um cavalo se ata uma carreira, e você coloca, eu citei isso agora para a Adriana e o Pedrinho Nogueira, quando a gente estava ali fora, quando você ata uma carreira e põe o cavalo sozinho na raia, grande possibilidade, né? Quase impossível dele perder. Mas se você colocar qualquer pangaré do lado dele, ele já tem adversário. Então, hoje, na política de Araucária, nós temos um candidato a prefeito. E está sozinho. Não saiu a Adriana ainda em campanha, que é a pré-candidata a prefeito. Não saiu o Clodoaldo ainda em campanha, que é a candidata a prefeito. Não saiu o Paulo em campanha, que é candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito. Não saiu o Alex, que é pré-candidato a prefeito. Então, estou sozinho. A hora que colocar um desses pangaré do lado, opa, eu vou ter que surrar meu cavalinho, que senão eu vou perder. Porque sozinho é fácil você correr. Então, quando você tem um adversário, você começa a se preocupar. Mas quero ver se essa pessoa, que é candidato sozinho hoje, a hora que começarem a bater, a hora que começarem a mostrar quem realmente é essa pessoa, quem foi essa pessoa, o passado dessa pessoa, o presente dessa pessoa, eu quero ver se ele aguenta pau, que nem o meu lutador lá, o meu galinha de briga lá. O meu galinha de briga está bem tratado, não é candidato a prefeito, mas se for para a briga, o galo vai ter que bater bastante, porque ele aguenta bordado. O meu galinho aguenta bordado. Quero ver se os outros vão aguentar, porque o meu está preparado. Era isso, presidente. A palavra tem que ser por ordem, né, vereador Colombo? Mas a palavra, vereador Paulo Horácio. Vou pedir para o Paulo Horácio, que eu tenho um compromisso, que o senhor me conceda a vez, até pela minha idade. Em nome do nosso plenário, sim. Senhor presidente, senhores vereadores, distinta plateia, vereador Ismael, eu tenho falado todos nós sabemos, eu sou oposição ao prefeito, mas eu tenho falado claramente que se tiverem 2 candidatos, eu sei que vai ter mais, mas vamos fazer uma comparação, que tenha 2 candidatos, o prefeito Lisandro e o outro cidadão ali, eu voto 10 vezes no Lisandro e não voto no outro. Porque o Lisandro pode ter o jeito dele, os defeitos dele, mas ele tem uma história. Eu nunca soube de nada do Lisandro que desabonasse. Talvez a questão do hospital aqui, o prefeito está lá, vem um secretário e tal, acaba assinando, mas de forma proposital eu tenho certeza que ele jamais faria. Então uma coisa é um administrador público, isso é normal, não corresponder à expectativa da população ou por dificuldades, às vezes até a equipe não poder fazer aquilo que a população deseja. Mas nós temos que pensar, nós todos, que nós temos família, que nós temos que ter uma cidade governada por alguém que seja temente a Deus, não importa a religião. Porque um cidadão que nunca pôs o pé numa igreja, um cidadão que o Deus dele é o dinheiro, um cidadão que é ganancioso, e a ganância é um desvio de conduta. Quanto mais tem, mais quer, Ismael. E não mede as consequências para ter mais. Não mede as consequências. O homem ambicioso, e o Paulo Horácio, e nós sabemos, o ambicioso é uma virtude. Porque nós temos que ser ambiciosos de querer progredir, de querer melhorarmos a nossa vida, e isso é uma virtude. Mas nós jamais vamos ultrapassar o limite da ética
para ter mais. O homem ganancioso, e tem muitos pelo Brasil, tem os empresários lá do Rio Grande, Roberto, que chegam, a ganância é tanto que eles colocam, doutor Josué, adulteram o leite, colocando ureia, soda cáustica, formal para vender mais e obter mais lucro, não se importando quem eles estão prejudicando. Então, esse é o homem ganancioso. Como o cidadão aqui é ganancioso. Ele não tem escrúpulos. Ele passa por cima de qualquer coisa por dinheiro. Já tomou propriedades de pessoas aí na valentona. E eu tenho testemunha e vou mostrar na hora certa. Tenho filmagem de pessoas que ele enganou, explorou e tomou a propriedade. Como que um governante que não tem Deus no coração, que nunca pôs o pé numa igreja, vai governar uma cidade? Eu voto 10 vezes no Lisandro e não voto uma vez num cidadão que tem o passado, a ficha suja, a bandidagem que ele já fez, que já esteve preso lá porque desviou dinheiro da saúde lá em Roraima, e vem aqui querer dar uma de salvador da pátria. Pelos meus filhos, pela minha cadelinha que eu tenho em casa, pela minha avó que já é falecida, pela minha mãe, pelo meu pai, não ao Cafajeste. Senador Paulo Horácio. Concordo 110% com o vereador Clodoaldo, com o vereador Ismael, e mais, diria um pouco mais, sabe, vereador? Outro dia vi entrevista de um funkeiro, não sei se foi o Jô Soares, o Mr. Catra, dando risada da situação dele. Ele vive numa situação meio num harém, assim, um troço meio engraçado. E veja bem, tudo bem, na vida privada dele, ele é artista, ele toca a vida dele. Agora, deixa o Mr. Catra ser candidato, para perceber, porque a questão moral, que é o valor que você traz de berço, que traz de casa, da educação dos pais, esse valor moral, o prefeito põe em prática na execução orçamentária. Porque, em última análise, mesmo com as dificuldades, é o prefeito que responde pela educação infantil, pela saúde, pela creche, pela infância e pelos direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. E, indo além, a questão da assistência social. Então, a política pública de assistência, ela tira do mapa o assistencialismo, tira o favor para tratar como política pública. Então, mas eu, como disse o vereador Ismael, ele usa a metáfora dele, do cavalo, da corrida, e eu diria uma outra metáfora, né? Quando sair do ar e ter que vir para a terra, andar conosco nos bairros, nas reuniões, nos debates, que todos que sejam pré-candidatos, aí, acho que nessa etapa agora de maio até agosto, até final de julho das convenções, quem for pré-candidato, oficialize a pré-candidatura e promova o debate, e nós vamos ter que ver na terra, não no ar, como resolver os problemas do orçamento municipal e da política pública. E eu falei outro dia aqui da matéria do bode expiatório, que tiraram o bode da sala, e a matéria do jornalista Valdiclei, que até, o Valdiclei acho que está aqui no plenário, até ele quase levou uma vaia, assim, estava o pessoal do magistério, aqui do sindicato, mas seguraram um pouco. Eu diria o seguinte, que o bode em si não é nem a figura do prefeito Lisandro ou do ex-prefeito Zezé, que teoricamente, vamos dizer que não sejam candidatos, porque pode ser que sejam. O bode em si são as questões que, a hora que se resolver, não tem como mais.
quando a Prefeitura, e todos nós sabemos que em 2017 não tem nem previsão orçamentária, não vai vir nem a previsão orçamentária com relação aos cargos em comissão, a administração, independentemente de qual seja o prefeito, e não é uma bandeira política, é uma necessidade orçamentária, vai trabalhar com um número reduzidíssimo de cargos em comissão. Um bode da sala saiu semana passada, que o povo criticava a questão dos cargos em comissão da Câmara, e todos nós, como diz, vamos continuar lutando, com o toco da espada, mas vamos continuar lutando, trabalhando, se dedicando de maneira mais direta, às vezes num trabalho, mas, digamos, saiu um bode da sala. Vai sair outro e outros. Então, este amém, o amém na concepção etimológica daquilo que segura, que é a desculpa de quem está na oposição ou quem está no discurso, vai ter que ser outro. E o cidadão, qualquer que sejam os candidatos, vai ter que demonstrar conhecimento sobre a política pública e, acima de tudo, vai ter que transparecer moralidade. Uma pessoa que seja correta aos olhos da família araucariense. Eu concluo aqui fazendo um pedido aos meus colegas vereadores, que a gente possa fazer uma breve reunião de 10 minutos no átrio, ou chamado da Sala dos Passos Perdidos, ou na Sala da Presidência, para tratar de alguns assuntos de ordem administrativa, e relembrando que amanhã, ou no mais tardar quarta-feira, eu encaminho o requerimento da Petrobras para os gabinetes, pedindo informações sobre o fechamento da casa da Petrobras em Guajuvira. Muito obrigado. Vereador Roberto, só um minutinho, até eu não sei se é regimental, se é permitido. É que o senhor falou menos, o senhor falou 4 minutos, então o senhor tem mais 1 minuto de haver, pode falar. Não tem como a gente fazer alguma forma aí de disponibilizar a gravação da sessão, porque daí tem gente que fica perdendo tempo de gravar o que a gente está falando aqui. Daí a gente já fornece a gravação da sessão, né? Daí não precisa nem perder tempo do turma vir aí gravar, né? A gravação... Em nome da minha afinada mãe, né? Eu peço que o senhor estude com carinho isso aí, senhor presidente. Em nome da Santa Teresa do Gravador Escondido. Eu acho que fiquei com 30 segundos em haver. 30? Vocês sejam breves. Só um minutinho, Adriano. Todo mundo sabe que eu tenho minhas divergências com o Clodoaldo, mas eu concordo, e até ia citar isso ali fora. Mas como o senhor se antecipou, eu concordo, Beto, e aqui até podemos fazer em conjunto um requerimento, Beto, que assim como o Clodoaldo deixou os documentos à disposição do povo que tenha interesse em ver no gabinete dele, nós também, assim a gente faz, né? Beto, Paulinho, me dá a gravação da sessão do dia tal, vocês prontamente fazem. Então, eu gostaria que deixasse na sua sala à disposição a gravação, a ata, para quem quiser ouvir. E assim, geralmente, esses telefones hoje gastam muita bateria. Então, às vezes, o cara... Mas é verdade, e nós estamos hoje vivendo no país, né, a economia. Né? Então, a gente tem que pegar e facilitar. Quanto mais fácil ser para o nosso munícipe, mais barato fica. Né? Então, como foi exonerado já também alguns cargos aqui na Câmara, né, já fica, não vai ser tão caro. Esse negócio aí hoje se compra num camelô, né, esses DVDzinhos, e o senhor já deixa disponível para as pessoas que queiram assistir em casa ou levar para alguém que queira assistir, que tem interesse. Até é bom que também já vão acompanhando e vão estudando alguma coisa, como que você planeja, né, uma administração. Adriana Costa, a senhora tem seus minutos. Tenho meus minutos, né? Porque... Não, mas eu quero, de uma maneira rápida aqui, agradecer a todos os pré-candidatos do PTN que aceitaram o nosso convite para amanhã à noite. Nós teremos uma reunião às 8 horas da noite, para que nós possamos continuar a debater ideias construtivas para o nosso município. Fico muito feliz que todos que vieram para o PTN são pessoas que
que realmente acreditam que é através da política séria, da política se discutindo, que a gente pode construir aí, né, dias melhores. Então, amanhã à noite, 20h, nós teremos a reunião com os nossos 39 pré-candidatos, isso nos alegra muito. E também parabenizar alguns candidatos alguns pré-candidatos também que estão aqui, de legendas diferentes, né, que só aqui eu estou visualizando 3, né? Mas quero parabenizar vocês, que a gente possa realmente ter debates construtivos com diferentes partidos, porque o nosso interesse, e eu acredito de todos os partidos, é a construção, cada dia, de uma Araucária melhor. Muito obrigada, boa noite. Esse plenário, esta casa, está sempre aberta para bem recebê-los. Obrigada. Eu gostaria só de colocar para o público que a questão da ata, gravações da Câmara, isso aí é público. A pessoa só traz um DVD e leva. Não precisa nem dar o trabalho de fazer requerimento. Nós não estamos nem aceitando mais requerimento. Só traz o DVD, me copia aí a sessão do tal dia, já é feito na hora e entregamos. Porque teve uma ocasião aí que até o filho, o Everton, filho do Issan, precisou de uma declaração de aptidão lá de locação de veículos. Estado de Aí ligou para o Samuel e disse: olha, Samuel, eu estou precisando aí de um atestado que prestei, porque a gente faz isso aí quase que semanalmente. Eu, Samuel, eu preciso encaminhar um ofício aí para ver se vai ser liberado. Ele falou: não, pode vir buscar aqui, não precisa ofício. Já fez lá, já assinei, nem vi a cara dele, já levou embora, entendeu? Então, não tem o porquê de você ficar criando problemas para as pessoas terem acesso. E qualquer coisa que qualquer um de vocês aí quiserem saber, diz: eu quero saber quanto que é pago o quilo do café, aonde que é comprado, se foi feito licitação, quanto estão pagando. Não tem problema, faço questão que venham aí, perguntem, né, porque seria uma boa, porque daí a gente tem a oportunidade de mostrar que nós não temos nada a esconder. Então, seria essas minhas colocações. E também, as sessões, elas ficam, viu, Clodoaldo? Agora nós estamos disponibilizando no YouTube. Imediatamente após a sessão, né? Antes não ia para o YouTube. Agora está indo. Porque nós contratamos um sistema ali que possibilita agora, num preço muito baixo, de ir para o YouTube. Então, vai para o YouTube, vê a sessão lá, o dia que as pessoas querem, e está lá disponível para todas as pessoas gratuitamente. Então, com as bênçãos e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Seu Gabriel. Viu? Você tem que dar uma segurada. Está na posição.